Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto de dicionários em Python. Vamos primeiro a uma definição do que é dicionário em Python. Dicionário é um conjunto estruturado e não ordenado de dados, que tem por base um esquema de mapeamentos. Tais mapeamentos têm como unidade básica o par ordenado chave-valor. Diferente das listas, os dicionários não possuem índices, e no lugar dos índices são endereçados por chaves, que faz parte do elemento de cada dicionário. E uma outra diferença também com relação às listas é que as listas em seus índices eles são números inteiros. Já em dicionários, o endereçador ou a chave ele pode ser de qualquer tipo. Temos aqui um exemplo de uma lista. Nós temos o nome de cores: verde, amarelo, vermelho, azul, branco, preto. E para identificar a posição de um desses elementos, nós apenas observamos o índice referente àquele elemento. E em lista, os elementos, a enumeração dos elementos vai de 0 até um valor n, totalizando um número de elementos igual a n mais 1, por causa do zero. Então, se observarmos aqui, por exemplo, o verde ele está posicionado no índice 0, o amarelo no índice 1, vermelho índice 2, azul índice 3, branco índice 4 e preto índice 5. Isso totaliza 6 elementos nessa lista. Então, assim é estruturada uma lista em Python. Agora, com relação a um dicionário, também em Python, nós temos uma grande diferença com relação às listas, porque esses elementos eles não são ordenados, eles estão alocados em memória, e para que possamos resgatar um elemento desses, nós precisamos identificar a sua chave, que é sempre o primeiro elemento de cada conjunto de parênteses. E nós temos aqui os parênteses, e dentro de cada parênteses nós temos um par ordenado, se você assim imaginar com relação ao sistema cartesiano. Então nós temos ali o primeiro elemento, que é 4 verde, 5 amarelo, 3 vermelho, 1 azul, 2 branco, 6 preto. A chave, como eu disse, ela pode ser de qualquer tipo. E observe que eu não começo de 1. Comecei de 4, 5, passei para 3, 1, 2 e 6. Então esses primeiros elementos de cada parênteses representam as chaves. E como eu falei anteriormente, essas chaves elas são o endereço do elemento dentro do conjunto não ordenado, que se chama dicionário. Existem formas diferentes de se construir um dicionário. Podem ser da seguinte forma: direta, ou seja, você tem um dicionário nesse formato. Os dicionários sempre são englobados por chaves, um par de chaves, e representados por uma variável. Aqui na tela nós temos a variável d. Ela representa na memória um dicionário com os seguintes elementos: 1 verde, 2 amarelo, 3 vermelho, 4 azul, 5 branco, 6 preto. E os elementos, cada elemento você tem um par ordenado de chave, valor, nessa ordem. E para verificar a existência da cor azul, ou valor azul, eu vou apenas buscar pela sua chave, que é 4. Ou então, se eu quiser identificar quem é o elemento que está na chave 4, eu vou encontrar o valor azul. Um outro método é por meio de listas pré-existentes e o uso da função dict. É uma função para você criar um dicionário a partir de uma lista de uma sequência pré-existente. Aqui eu tenho uma lista. Eu tenho um vídeo aqui sobre listas no canal e que explica que os elementos de uma lista podem ser números, float ou inteiro, podem ser outras listas, podem ser tuplas e podem ser strings. Aqui no exemplo eu tenho uma lista com alguns elementos, são pares de termos
que estão englobadas por parênteses. Esses elementos eles são tuplas, que é diferente de listas, por alguns detalhes bastante específicos, como a questão de ser imutável. As tuplas elas não podem ser alteradas. E a partir dessa lista que eu apresento aqui, eu posso criar um dicionário com essa lista. Eu tenho uma variável D que vai alocar em memória um dicionário que eu estou criando, um dicionário utilizando a lista L. E daí, respectivamente, em cada elemento nós teremos uma chave, que é o primeiro elemento de cada parênteses, e o valor, que é o segundo elemento que está em cada parênteses. Um exemplo é 2, vai passar a ser uma chave, e amarelo vai passar a ser um valor. Um outro meio é por meio apenas da função dict. É você criar essa função, e existem duas formas simples. Você pode, dentro do argumento da função dict, você cria de forma direta o dicionário, ou através da função dict você pode inserir no argumento uma lista. São meios de você criar dicionários. Não existe um meio mais adequado, vai depender da situação. Você está em um certo trabalho, você precisa criar um dicionário, e uma dessas opções, dependendo do que você está desenvolvendo, será mais adequada para aquela situação. Isso é muito relativo. Para acessarmos um elemento ou um valor em uma lista, nós, como eu falei, nós buscamos a sua chave, já que cada elemento ele é um par ordenado, chave e valor. Aqui no exemplo eu tenho uma variável e. Essa variável armazena na memória um comando que eu estou desenvolvendo, e que é o seguinte: eu quero um elemento de um dicionário D representado por uma chave específica. E daí eu tenho esse E, que ele vai passar a ser o valor que está sendo endereçado por aquela chave que eu estou apresentando. D maiúsculo é o dicionário que eu criei, e eu tenho como retorno um valor representado pela chave que eu apresentei, que é justamente o valor alocado em um espaço de memória representado pela variável e. Então vamos fazer um exemplo consultando notas. O exemplo proposto é o seguinte: crie um programa e consulte a média das notas de um aluno. Informe a situação dele, se passou ou não de ano, e repita o processo de consulta. Ou seja, eu vou criar esse programa, ele vai solicitar o nome do aluno para que eu obtenha as suas médias. Eu quero saber qual a média de um determinado aluno. Eu vou consultar pelo seu nome. Observe que já é uma chave. E assim que eu digitar o nome do aluno, será apresentada a média dele e se ele passou ou não. Em seguida, quando eu terminar essa primeira consulta, será me perguntado se eu quero realizar uma nova consulta. Eu vou dizer sim ou não, e em seguida o processo se repete. Digite o nome do aluno para obter a média, e daí será informado se ele passou ou não. Iniciando aqui o iDoSpider, primeiramente eu vou criar o meu dicionário. O dicionário ele vai se chamar notas. Eu vou abrir chaves, um par de chaves aqui, e eu vou começar com o primeiro elemento. Lembrando que não é obrigatório você pensar em uma ordem para esse elemento, já que o dicionário não é ordenado. Você pode começar de qualquer elemento. Eu vou colocar aqui um aluno chamado aluna, no caso Ana. E o valor para esse aluno, para essa aluna, será o seguinte: será uma lista. Vai ser uma lista de notas, são 4 notas: 5.7, 7.8, 9.2 e 6.8. O outro elemento, aqui eu não preciso fechar parênteses para esse par ordenado, não é necessário. O próximo elemento, eu vou colocar o nome do aluno, Bernardo, B maiúsculo, e o valor
para essa chave, ou seja, para esse aluno, será também uma lista com 4 elementos que são as notas, 4 notas, 7.3, 2.6, 6.9 e 7.1. O próximo elemento começa aqui pela chave de nome Carolina. E o valor para essa chave será também uma lista com 4 notas, 8.3, 4.2, 9.1 e 5.8. Mais um elemento, a chave é Joana, representando o nome da aluna, e o valor será uma lista também com 4 notas, e elas são 7.9, 9.3, 8.3 e 9.5. E por último, temos aqui a chave Manuel, é o aluno. O valor, uma lista com 4 notas, 7.6, 5.9, 8.5 e 7.0. E este aqui é o meu dicionário. O próximo passo é criar a estrutura de repetição para perguntar se eu quero fazer nova consulta. Ele vai iniciar com a consulta, em seguida, no final do laço, será perguntado se eu quero nova consulta. Se eu disser que sim, ele repete a estrutura, ele repete o laço. Se disser que não, haverá a função break, o comando break, e o laço ele será interrompido. O primeiro passo é criarmos a estrutura com a instrução while, iniciando uma criação de laço infinito, estrutura de iteração infinita, para que ele automaticamente repita sempre o laço, sempre que eu decidir que quero uma nova consulta, e deixar sempre disponível para mim o espaço para consulta de notas, a nota final no caso, que será a média de cada aluno aí que eu inseri o nome. O início do laço é justamente o termo ou variável consulta. Essa aqui vai ser minha variável, ela vai representar uma função input que vai solicitar a mim a inserção do nome de um aluno para verificar a média. Eu vou iniciar aqui com essas duas quebras de linha, justamente não pelo início dessa consulta, mas pela repetição, para que os passos que são impressos eles fiquem distantes, não fiquem muito juntos, para não confundir o código. Vocês vão entender quando eu rodar o programa. Informe o nome do aluno. 2 pontos. E aqui eu fecho esse string. O próximo passo é criar uma variável C. Ela vai representar justamente o elemento, ou seja, o valor daquela chave que eu inseri na variável consulta. Na variável consulta eu vou inserir uma chave que é um string, que é o nome de um aluno desses 5 que eu digitei aqui, e esse C será a variável para a consulta do elemento correspondente àquela chave que eu estou digitando. Então, para eu encontrar um valor referente a uma chave anterior que eu consultei, eu vou fazer o seguinte: o valor ele é representado por notas, que é o dicionário, e a chave é consulta, que é justamente a chave que eu vou inserir ali na variável consulta. O próximo passo
é uma variável m, ela representará uma média aritmética das notas daquele aluno que eu consultei. Então vou colocar aqui a função sum, que é uma soma de listas, já que C ele será o elemento valor daquele elemento do dicionário. Então, quando eu chamar a variável C, essa variável C ele é a lista, ou seja, ele é o valor que é a lista, e daí eu vou tirar uma média desse valor representado por C. Será uma média da lista. Então, é a soma dos elementos representados por C dividido pelo tamanho do elemento. Como é uma lista, eu quero saber o número de elementos que estão na variável C. O próximo passo, eu crio uma variável M1. Essa variável M1, ela representa o arredondamento da variável M, porque eu vou ter uma média e ela com certeza terá mais de uma casa decimal, e daí eu preciso arredondar para uma casa decimal apenas. É só disso que eu preciso. M1 é round, que é uma função para arredondamento de um número float. O número float aqui é M, que é a média que eu vou calcular, uma linha acima. E o valor do número de casas é 1. O valor do número de casas ele é um inteiro. Eu quero uma casa decimal. Ou seja, round, arredonde, um número float, que é M, para uma casa decimal, que é 1. Então, no meu argumento é o número float mais o número de casas decimais no segundo item. O próximo passo, eu vou criar uma execução condicional com relação à nota. A nota ela será retornada com relação àquele aluno. Me refiro à média. Então, se a média ela for maior ou igual a 7, o aluno estará aprovado por média. Se for o contrário, se for menor que 7, então o aluno ele vai para a recuperação. E eu vou apresentar aqui nessa execução condicional. Se M1, que é o valor da média arredondada, for maior ou igual a 7.0, então o comando que ficará submisso à instrução if será uma função print. E aqui na função print eu vou informar aluno aprovado por média, ponto, quebra de linha, e eu vou apresentar a média. A média foi, e aqui a vírgula e a variável M1. Caso contrário, ou seja, else, entende-se aqui M1 menor que 7, que é o contrário da instrução if. Então eu vou inserir o comando print, a função print, para informar o seguinte: aluno em recuperação. Uma quebra de linha para informar a nota dele logo abaixo. A média foi M1 também, que será a média arredondada referente àquele aluno que eu consultei. O próximo passo, eu vou fechar aqui a execução condicional e vou inserir uma função input perguntando se eu quero outra consulta. Essa função input será representada pela variável s. E aqui eu vou inserir duas quebras de linha para afastar dos outros prints. E eu vou aqui colocar uma pergunta: outra consulta?
e uma informação. Se sim, digite Y. Se não, digite N. E ficará dessa forma, essa pergunta seguida de uma informação, onde eu vou digitar Y ou não, para yes ou no. Então, eu vou colocar mais uma execução condicional referente à minha resposta. Se S for igual a Y, tem que ser um string, então eu vou colocar o comando continue, onde ele vai encerrar esse laço e vai passar para a próxima iteração do mesmo laço. Vou inserir um comando elif, caso contrário, se S for igual a N, a string N, então eu vou inserir o comando break, onde esse comando interrompe o laço inteiro, assim como a estrutura de interação inteira. Caso contrário, se eu digitar uma outra coisa diferente dessas duas alternativas, então eu vou passar uma mensagem de erro através de uma função print. Eu vou informar resposta incorreta e eu vou encerrar o laço, encerrando a consulta. E em seguida vou inserir o comando break. E este aqui é o meu programa de consulta de notas, no caso consulta de médias, e a informação se o aluno foi aprovado ou não. E aqui eu faço a busca do nome do aluno, que é a chave do dicionário, e ele me apresenta o valor daquele elemento no dicionário, que são uma lista de notas. Após a consulta, essa lista de notas ela é calculada com relação à média e depois é me passada a informação se o aluno foi aprovado ou não por média. Eu vou salvar esse programa, eu vou chamá-lo de notas. E agora eu vou rodar o programa. Ele vai abrir um terminal externo. É assim que está configurado o meu Idle Spider. E em seguida eu vou informar o nome do aluno. Eu vou informar aqui a aluna Ana. O aluno aprovado por média, a média foi 7.4. Outra consulta, se sim, digite Y, se não, digite N. Vou digitar Y para repetir. Vou procurar outro aluno, o aluno Manuel. O aluno aprovado por média, a média foi 7.2. Outra consulta? Sim, vou colocar um Y. Agora vou colocar o aluno, a aluna Carolina. Aluno em recuperação, a média foi 6.9. Outra consulta? E eu vou colocar não. E eu vou encerrar. Eu encerrei aqui esse terminal. Eu vou fechá-lo, voltar ao Idle Spider. E este aqui é o programa. Eu posso rodá-lo novamente. E em seguida eu vou digitar aqui o nome do aluno Manuel. Ele informa o aluno aprovado por média. A média foi 7.2. Outra consulta, eu vou digitar outra coisa, vou colocar um F. E ele diz resposta incorreta, encerrando a consulta. Isso aqui é um simples mecanismo de consulta. Ele pode ser melhor elaborado e eu posso deixar aí como uma proposta de atividade para quem estiver interessado em melhorar esse programa. E antes de encerrar essa parte,
eu gostaria de recomendar o canal Amaro Robótica. Aqui está o link para quem estiver interessado em acessar e assistir os vídeos. Entre os vídeos você tem o uso de Python nas aplicações em robótica e eu recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.